O som do Brasil. Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau. 10h59. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário. Economia popular, inclusão social, acompanhamento online dos grandes jornais do país, destaques esportivos, a entrevista ao vivo, a renovação dos quadros dos formadores de opinião. O Redator Comunitário. O Redator Comunitário. Rádio com responsabilidade social. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição ao vivo do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio no Recife em nossa página Programa Fora da Curva. Com a chegada do clima natalino e das datas festivas de fim de ano, muitas pessoas participam de grupos de arrecadação de cestas básicas e outros produtos para doar para os pobres. A caridade mobiliza centenas de pessoas e invade as redes sociais com fotos dos atos das doações. No entanto, muitas pessoas caridosas não fazem a leitura crítica da desigualdade social do nosso país e podem, inclusive, apoiar governos que geram mais pobreza. Algumas políticas públicas voltadas diretamente ao combate da pobreza são inclusive duramente criticadas por boa parte da população. Por isso, o programa Fora da Curva pergunta: caridade combate a pobreza? Para responder essa questão, estamos com o escritor, mestre em Teologia e História, Padre Reginaldo Veloso. Bom dia, Padre Reginaldo, seja bem-vindo. Bom dia. Agradeço mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes e a vocês aqui da rádio. Estou muito feliz de poder participar mais uma vez. Embora meu tempo seja tão pouco e eu esteja muito, quase que atropelado pelas coisas que desse mês de dezembro costumam ocupar a gente, né? Muito obrigada por abrir uma vaguinha na sua agenda para o nosso programa Fora da Curva. Forçou a barra. Bom, estamos recebendo também o professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, na linha de pesquisa Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular, vice-líder do Grupo de Pesquisa Teoria do Discurso e Educação e deão da Catedral Anglicana do Bom Samaritano, Gustavo Gilson de Oliveira. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Bom dia a toda a equipe, Padre Reginaldo e ouvintes. É mais uma vez um privilégio poder estar aqui partilhando dessas discussões tão ricas que o Fora da Curva sempre traz. Estamos também, quem quiser participar, né, pode enviar seu comentário sobre a pergunta de hoje. Manda sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. E nós temos uma enquete no ar na nossa página do Instagram sobre o tema de hoje. O que você acha sobre a caridade nessa época do ano? Responda acessando @programa Fora da Curva. Acho que a gente poderia começar tentando entender um pouco a nossa cultura mesmo, né? O brasileiro é um povo caridoso. Como é que se explica essa característica cultural? Isso vem de uma matriz religiosa ou de várias matrizes religiosas? Como é que a gente pode entender um pouco essa característica do brasileiro, Padre Reginaldo? Eu não teria uma
condição, um embasamento maior para analisar a cultura, os aspectos da antropologia cultural a respeito dessa coisa. Mas eu gostaria de começar, porque, de qualquer maneira, a cultura do povo está eivada de elementos que vêm do cristianismo, da Bíblia, da fé cristã. E algumas coisas seria bom que a gente soubesse, porque poderia ajudar no aprofundamento da realidade e da visão que a gente possa ter sobre essa realidade. Duas palavras que têm muito a ver com a temática de hoje: caridade e esmola. Na Bíblia tem um sentido muito mais amplo, muito mais profundo e radical do que normalmente as pessoas, quando pronunciam essas palavras, ou dizem estar fazendo caridade ou dando esmola, entendem. A palavra esmola na Bíblia tem tudo a ver com justiça. É interessante que João Batista, preparando a chegada de Jesus, no Evangelho de Lucas, ele aparece dizendo precisamente isso. Gente, vamos nos converter, vamos preparar a chegada do reino de Deus. Como? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Então, restabelecer a igualdade, a justiça. Esse é o sentido da esmola bíblica. E caridade é, na Bíblia, a expressão mesma do amor gratuito, da entrega total por uma causa, como fez Jesus, dando a vida para que o mundo fosse o mundo que Deus quer e não o que a humanidade, infelizmente, está fazendo. Dar a vida por um mundo diferente, por um mundo de justiça e de irmandade. Esse é o sentido da caridade, a palavra forte, caridade, que foi enfraquecendo, se esvaziando e se reduzindo àquilo que hoje o pessoal faz com boa vontade. É importante que faça, porque a fome não espera, precisamos socorrer as pessoas, mas precisamos nos perguntar por que existe a fome. E entender que os pobres não são simplesmente pobres, são empobrecidos. Há uma estrutura, há um sistema que faz com que as pessoas estejam, a maior parte, numa situação de necessidade, de indigência, de carência, de indignidade, enquanto alguns poucos privilegiados esbanjam, desperdiçam, não é? Então, essa situação a gente precisa encarar de frente. Aquilo que Dom Helder dizia, não é? Se dou esmola aos pobres, me chamam de santo. Se pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Isso. Essa é uma frase clássica, né, de Dom Helder. Gustavo, como é que você explica essa característica do brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo caridoso. De onde vem essa característica? Eu concordo muito com o que o padre Reginaldo acabou de colocar. É importante enfatizar a beleza da palavra caridade, né? Caridade vem de dom, né? Caris, dádiva, cuidado. E é a palavra que geralmente se usa para traduzir a palavra ágape, aquele famoso texto de São Paulo, em 1 Coríntios, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, né, eu nada teria. É geralmente traduzido como se eu não tiver caridade, porque a palavra amor aí é esse amor ágape, é o amor como dádiva, como dom, como entrega. Mas é exatamente nesse sentido que o padre Reginaldo acabou de colocar. É um amor que propõe a ideia de uma entrega transformadora, de algo que vem para mudar a realidade. A grande questão é que, à medida que o cristianismo se torna uma religião
de elite, né? Assim, atrelada, incorporada pelos discursos de poder e pelas classes econômicas mais poderosas, essa dimensão radical, transformadora, revolucionária do amor ou da caridade acaba sendo reduzida a uma relação de, vamos dizer assim, dependência de uma ajuda que está ligada simplesmente a manter as pessoas em seus lugares, né? De dizer, para não dizer que nós não somos, que nós não fazemos o amor cristão, a gente, em certo sentido, ajuda, mas ajuda mantendo a distância, inclusive reforçando as posições, né? Então, nós somos privilegiados pela vontade de Deus ou pelo mérito. As pessoas que são pobres pela vontade de Deus ou pela sua falta de mérito, né? Pela sua preguiça ou incapacidade, incompetência. E, nesse sentido, Deus nos chama a tratar essas pessoas com caridade, e aí no sentido quase pejorativo, né? Se distorce todo o sentido da palavra, que significaria simplesmente fazer um agrado, né? Cuidar para que essas pessoas não morram de fome ou não estejam mais, sem de fato mudar a estrutura da realidade. E esse sentido é muito forte no mundo ibérico, é muito forte no cristianismo protestante, nos países coloniais também, e o Brasil é influenciado pelas duas coisas, né? Exatamente por um catolicismo ligado à conquista, aos conquistadores, à colonização no primeiro momento, e a um colonialismo cultural dos países protestantes no contexto moderno. E isso acaba se tornando muito forte. E no período do Natal, então, esse sentido da caridade é resgatado com muita força como ajuda. Embora hoje a gente passe por uma situação em que até esse sentido da caridade como ajuda esteja sendo questionada, né? Então, isso não é homogêneo em todo o cristianismo, é algo que a gente pode conversar um pouco mais depois. Você tem diferentes formas de lidar com isso. O pentecostalismo clássico, por exemplo, ele não tem uma teologia da caridade similar às teologias do catolicismo, do espiritismo, né, que tem uma ênfase muito grande na caridade, e mesmo do protestantismo tradicional. É uma outra visão, porque é uma religião que vem do campo pobre, mas o neopentecostalismo hoje abraça o individualismo e rompe até com essa ideia de ajuda, dizendo que, na verdade, cada um deve cuidar de si, aqueles que se dão bem é porque são abençoados por Deus, aqueles que se dão mal são amaldiçoados, então não há o que fazer diante disso. Ou seja, corremos o risco de ficar numa situação ainda pior. Sim, quer dizer, existem diferentes concepções, né, de caridade, dependendo da linha, da corrente religiosa. Mesmo, acho que até dentro mesmo da católica, né, de acordo com a linha, tem diferenças, né, Padre Reginaldo? Tem diferenças. Falar de igreja católica é falar de um balaio de gatos. Porque tem de tudo, né? Ou é a Arca de Noé. Tem de tudo na igreja católica e em qualquer uma das igrejas, eu diria em qualquer expressão religiosa. Sim. Há uma religião que faz questão de ser honesta com Deus e com o próximo. Um teólogo anglicano de uns tempos atrás, o Robson, escreveu um livro muito bonito, Honest to God, honesto para com Deus, né? Esse cristianismo que é honesto para com Deus, que leva a sério o primeiro pedido do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, procura justamente viver na relação com o próximo aquilo que Jesus resumiu como seu mandamento. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse é o sentido verdadeiro da palavra caridade, né? Biblicamente. Não o que normalmente se atribui a essa palavra, né?
que é uma limitação imensa desse conceito maior e mais amplo, né? E então, esse amor de quem dá a vida por quem se ama, ele tem sua dimensão imediata, que é a relação com os próximos que estão aqui convivendo comigo no dia a dia, mas tem necessariamente, na medida em que a consciência se amplia, que a gente analisa a realidade, que a gente percebe os desafios das conjunturas, nós somos, não é, instados, somos provocados a dar respostas de amor, nos comprometendo politicamente. Quando eu digo politicamente, não estou definindo partido tal ou partido qual, mas esse sentido de bem comum, de um bem viver coletivo, onde se estabelece uma estrutura de igualdade, em que ninguém tem de menos e ninguém tem de mais, em que todas as pessoas podem viver com dignidade. Esse é o compromisso da verdadeira caridade, da prática do verdadeiro amor, do amor cristão. E é esse amor que a gente precisaria, não é, estar muito atento a cobrar de si mesmo, de si mesma, já que nos honramos do nome cristão, né? Já que rezamos o Pai Nosso, para ser honesto com esse Pai, a gente tem que tratar de ser irmão mesmo e construir uma sociedade diferente. Gustavo, quer dizer, a caridade ela vai sendo, vamos dizer, distorcida ao longo do tempo em função desse sistema de poder, né? Dessa sociedade que vai sendo estruturada em sistemas de poder, né? Sim. O que a gente observa é que o cristianismo, que vem como uma religião marginal nas suas origens, né? Lembremos que Jesus não era exatamente um sujeito branco, de olhos azuis, com vestes resplandecentes, que se sentava ao lado do imperador. Mas o Jesus que a gente encontra quando a gente, de fato, se aproxima dos evangelhos, é um Jesus que viveu às margens, nasceu às margens do império, na época, numa sociedade colonizada, viveu entre as pessoas mais simples, foi acusado de andar com pecadoras e beberrões, né? E que morre como um dissidente político. Jesus é acusado de incitar a dissidência dentro daquele contexto. A plaquinha que vai em cima da cruz, né? Rei dos judeus, é uma acusação de dissidência. E ele é preso pelo império, torturado pelos soldados da época, condenado à morte e assassinado por conta dessa questão. Mas o próprio Jesus, quando ele começa a apresentar o ministério, ele retoma um velho texto do profeta Isaías, né? Que é muito lido nas celebrações de Natal, mas quase nunca lembrado ou refletido, que é o texto quando Isaías fala de qual seria a missão do Messias, né? Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias, né? A palavra evangelho significa exatamente boas notícias, as boas notícias aos pobres, cuidar dos quebrantados, anunciar liberdade aos presos, né? Então, essa mensagem é retomada por Jesus quando ele vai iniciar o ministério, quando ele aparece no início dos evangelhos, iniciando a sua caminhada, ele vai na sinagoga, abre o texto de Isaías e diz: aqui estou eu, né? Eu vim para fazer isso, anunciar boa notícia aos pobres, anunciar liberdade aos presos, cura aos que estão doentes. Então, a mensagem de Jesus, e ele continua aí a mensagem de João Batista, é uma mensagem de transformação. O evangelho é boas notícias exatamente para quem estava sofrendo. Mas o que acontece é que essa mensagem que se espalha entre mulheres, escravos, pessoas marginais no primeiro momento, se torna tão forte que ela é apropriada por aqueles que estavam no poder e descobrem que ela tinha um poder muito grande de mexer com as pessoas. E acaba sendo
lentamente despida desse caráter transformador, questionador e crítico e se tornando uma forma de conformidade, de reforço das leis, como tinha acontecido com os próprios profetas. A grande briga de Jesus nos evangelhos o tempo todo não é com os pecadores ou as pecadoras, ou aqueles que eram considerados pecadores e pecadoras. Era com os fariseus, né? Com os religiosos, com os saduceus, os mestres da lei, aqueles que pegavam a lei antiga e domesticavam a lei e utilizavam para justificar a estrutura de poder, a exclusão de certas pessoas em nome de códigos morais, de regras religiosas, de justificar a própria relação de desigualdade social e econômica, né, de deixar as pessoas, acalmar as pessoas diante dessa situação de desigualdade, de sofrimento. E é exatamente com eles que João Batista se bate, né? Quando os fariseus vêm para ser batizados e os saduceus, ele diz, raça de víboras, né? E é com eles que Jesus se bate. Mas isso foi esquecido ao longo do tempo. Quer dizer, é por isso que a caridade, ela, vamos dizer assim, nesse novo sentido distorcido, parece ser mais valorizada por estar, vamos dizer, bem acomodada ou bem valorizada dentro, né, de correntes religiosas do que o próprio combate à pobreza, né? Padre Reginaldo. Eu acho que a leitura que você faz do Evangelho é condicionada por um monte de coisas que ou ajudam realmente a perceber a essência da mensagem, que é uma mensagem profundamente libertadora, radicalmente libertadora, ou então é uma mensagem, não é, para apaziguar os que oprimem e aquietar os oprimidos. Deixar cada um, uns que exploram na boa consciência e os explorados conformados, né? Quem lê o Evangelho sem esses condicionamentos culturais e ideológicos, quem faz uma leitura sincera do Evangelho vai entender que a parábola do samaritano, por exemplo, não é só questão de socorrer quem está no momento ali perto. Precisa reinterpretar a parábola do samaritano como uma crítica radical, primeiro, à religião alienada, né? Acredito que todo mundo conhece a parábola do samaritano, não é? Um homem foi assaltado, estava morrendo à beira da estrada, vem um sacerdote de lá de Jerusalém, do templo, passa, vê o homem e vai adiante, pelo outro lado da estrada, não quer nem saber. Vem um levita também, que é um servidor do templo, um profissional da religião, vê o homem caído à beira da estrada e passa pelo outro lado, não quer nem saber. E finalmente vem um herege, um desclassificado, um samaritano, que era a palavra feia. Era tão feia que o fariseu, ou o doutor da lei, que estava conversando com Jesus, nem quis usar essa palavra para responder a pergunta que Jesus vai fazer no final, né? Esse fulano, esse samaritano, esse desclassificado de religião impura ou sem religião, quem sabe, é ele quem chega, desce do seu animal, presta os socorros que pôde naquele momento, mas leva o sujeito para a pensão, deixa ele hospedado lá, deixa dinheiro a mais para que as despesas que o dono da pousada possa ter, não é, sejam cobertas. Se gastar a mais do que aquilo, na volta ele ressarce. Uma coisa incrível, uma generosidade incrível. Mas toda essa generosidade é confrontando dois modelos de atitude, eu diria de religião.
Uma que realmente não entende que o primeiro apelo é a solidariedade, e o outro que, talvez sem nem pensar em Deus, mas que socorre, que é solidário completamente. Aí, para Jesus, aí está o segredo da vida eterna. Vida eterna que não é uma coisa para depois que você morre. Vida eterna que é coisa que tem que começar aqui e agora. E que tem que ter a dimensão da sua consciência, da sua percepção. Se você entende que nós vivemos num mundo de desigualdade, em que muita gente está à margem, morrendo, morrendo por falta do mínimo para viver decentemente, para matar a sua fome, etc. A gente entende que está num mundo de injustiça e que são milhões e bilhões de pessoas que estão nessa condição. Aí o socorrer, o ser solidário, não pode ser apenas dar alguma coisa e se livrar da importunação do pobre. Tem que ser comprometer-se para mudar essa situação que atinge a tantos e tantas, de tal maneira que se possa criar um sistema econômico e político onde todas as pessoas possam desfrutar daquilo que está posto para o bem de todos, porque Deus não errou nas contas, somos nós que fazemos nossas contas puxando a brasa para nossa sardinha e não entendemos que todos e todas têm direito de viver e ser feliz, né? Esse é o que o senhor colocou, eu acho que é importante também, porque parece que existe um contrato, Gustavo, não sei se assim a gente poderia chamar, um contrato de caridade, assim, dentro desse aspecto aí distorcido que a gente está falando, atual, da caridade, de doar as cestas básicas para os pobres. Nesse contrato, eu quero dizer assim, quer dizer, quem recebe, parece que também deve ter uma forma de condução, de agradecimento. Quer dizer, se esse pobre levanta a sua voz, né, para falar e dizer das suas reclamações e das suas necessidades reais e das injustiças e das opressões que ele vive, parece que há uma quebra desse contrato de caridade, não é, Gustavo? Com certeza. O que está intimamente ligado a essa visão colonial. É uma visão de paternalismo ou maternalismo, se a gente quiser, mas no pior sentido da palavra, de que há pessoas que sofrem, há pessoas com necessidade, mas não se deve perguntar ou não se pode perguntar quais as razões para esse sofrimento, mas há que simplesmente se acudir a essas pessoas, né? Mas isso reafirma uma relação de dependência e uma relação de clientela, vamos dizer assim. É o que a gente tradicionalmente chama de assistencialismo, né? Então, você tem alguém que é privilegiado, que tem condições e que, por bondade, numa interpretação psicológica, vamos dizer assim, decide ajudar a quem está precisando, mas isso implica uma gratidão, né? Isso implica que a outra pessoa se coloque nessa situação de fraqueza, de dependência, de fragilidade, e mais do que isso, se torne grata àquela outra pessoa que está oferecendo ajuda. Então, isso reafirma uma relação de submissão. E é a relação que é estabelecida dentro dessa cultura colonial entre metrópole e colônia, num primeiro momento, né? Então, nós estamos levando a civilização, estamos levando a paz, estamos levando a verdadeira fé, né, aos colonizados, especialmente aos indígenas, né, que foram conquistados e, entre aspas, civilizados, né, pelos colonizadores, as pessoas que vieram da África, né, e que foram escravizadas e que também eram consideradas, aliás, hoje, ironicamente, incrivelmente, a gente tem gente no campo político voltando a repetir esse mesmo discurso, né?
A escravidão foi boa para os negros porque eles foram civilizados, né? Chegaram aqui, tiveram oportunidade e os negros hoje no Brasil vivem melhor do que os que estão na África. Isso foi dito pelo presidente de uma fundação que foi criada para combater o racismo. A Fundação Palmares, e que hoje está sendo aparelhada para destruir o combate ao racismo. Né? É uma realidade que a gente tem vivenciado fortemente no nosso contexto. Então, há essa ideia de que há uma bondade do colonizador e, mesmo com o fim da relação colonial, entre aspas, com a independência, a mentalidade da elite nos países colonizados na América Latina toda, inclusive no Brasil, é uma mentalidade de uma relação colonial. A elite brasileira continua se vendo como senhor colonizador, o branco, né? Aquele que tem a razão, a sabedoria, a generosidade e a bondade, e que vê a grande massa da população, né? Os 90%, os 99%, dependendo da margem que a gente queira dar, como aqueles que precisam ser tutelados, que são ignorantes, que são incompetentes, que são preguiçosos, né? E que precisam ser ajudados por essa elite, mas essa ajuda depende de uma reciprocidade, é uma relação senhor-escravo, né? Mesmo que não se use ou não se queira usar o nome, mas é uma relação de colonialidade e é uma relação de vassalismo, né? De submissão à ordem que está sendo colocada. Quando há qualquer tentativa de questionar essa ordem, isso é visto como insolência, rebeldia, ingratidão, né? Nas relações pessoais. E isso precisa ser reprimido, né? É o pobre que não sabe o seu lugar, é o negro que não sabe o seu lugar, né? É a mulher que não sabe se colocar como mulher e que quer ser homem, né? E que precisa ser colocada novamente em seu lugar, né? Então, isso é imediatamente mobilizado. E essa caridade que aparece nas festas, especialmente no período de Natal, infelizmente, é frequentemente esse tipo de caridade. É aquela de que vai limpar a consciência daqueles que têm uma vida e que sabem que têm uma vida muito privilegiada em relação à grande maioria da população e que naquele momento, né, naquele mês, naquele momento, vai ali mostrar que se importa, que faz alguma coisa pelos outros, e isso serve como espécie de autorização para continuar não sonegando impostos, lutando pelo não financiamento da saúde e da educação, pedindo que a polícia invada e extermine as comunidades de periferia, tratando com racismo as pessoas negras, oprimindo as mulheres, discriminando e violentando as pessoas LGBT. Então, é como se aquela bondade pagasse a dívida daquela ideia do amor cristão, né? Assim, desse conta de atender aquele critério. O cristão tem que ser bondoso, tem que ser amoroso, tem que se preocupar com o outro. Isso é feito naquele momento e isso me dá carta branca para o resto do ano continuar sendo o Pilatos, o fariseu, o saduceu, aquele que o opressor, né? Aquele que vem para, de fato, fortalecer os seus privilégios em detrimento do sofrimento e da exploração do outro. O Fora da Curva de hoje vai para um rápido intervalo e já volta para discutir caridade e combate à pobreza aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Otto em Otomatopeia. Bala que dispara contra o tempo. 10 horas, Hermeto Pascoal no Mundo dos Sons.
E às 11 horas, cantora portuguesa Carminho. Esta noite choveu muito nas pedras da minha rua. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. De segunda a sexta, das 6h30 às 7 da noite, acompanhe a série de Boca a Ouvido, Música da Diáspora Africana em Pernambuco. Vem ouvir o que músicos, pesquisadores, produtores, poetas e o povo nas ruas têm a dizer sobre essa música feita aqui no estado a partir da diáspora africana. A série é realizada pela ONG Alsuba Comunicação e Educação, com incentivo do Funcultura e o apoio da Rádio Universitária FM. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Bacatu, uma cidade fantástica onde tudo pode acontecer. Pelo amor de Deus, minha senhora, tá querendo matar um padre? Esse lugar tem um encanto que atrai forasteiros que se dizem bem intencionados. E quais são as suas expectativas? Ser prefeito da cidade de Bacatu e tomar posse ao lado de uma linda primeira-dama. Será que vale tudo nessa batalha pelo voto? E que vença o melhor. Os Ovos da Raposa, série em 13 episódios, escrita e dirigida por Valdir Oliveira. Uma produção pernambucana repleta de humor, lirismo, fantasia e crítica social. Exibição em TVs públicas do Brasil. Estreia 16 de dezembro, 21 horas na TVU. Divirta-se. Só Jesus me passa mais nas almas. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje pergunta: caridade combate a pobreza? Para fazer essa análise, recebemos o professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, na linha de pesquisa Subjetividades Coletivas, Movimentos Sociais e Educação Popular, vice-líder do Grupo de Pesquisa Teoria do Discurso e Educação da UFPE, deão da Catedral Anglicana do Bom Samaritano, Gustavo Gilson Oliveira, e também o escritor, mestre em Teologia e História, Padre Reginaldo Veloso. A gente vai dar uma lidinha aqui nos comentários dos ouvintes. Tem um comentário que a gente recebeu pelo Twitter. Adalto Moura diz: não há capitalismo, imperialismo sem pobreza e miséria. Assim, ainda citando a entrelinha de uma composição dos Titãs, abre aspas, miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Então, ele lembra dessa música aí do Titãs, né? Um outro ouvinte, Adriano César Bezerra, ele diz o seguinte: sobre caridade tem que ter cuidado para não cair em golpe. Tem gente que quer se aproveitar. Enfim, acontece de tudo, como também acontece a caridade de objetos, de coisas que praticamente são lixo, né? Infelizmente, a gente vê muito isso também, né? As pessoas juntam livros velhos, sei lá o que velho, que não tem mais nenhuma condição de uso e entregam como se aquilo fosse uma caridade. Padre Reginaldo. Pois é, eu gostaria de começar minha nova participação nesse momento falando do espírito natalino, que é tão invocado. O espírito natalino, se ouve muito isso, e que termina sendo, de certa maneira,
essa enganação de sempre, né? Esse faz de conta, esse fazer alguma coisa ou para aparecer ou para se livrar. Espírito natalino, se a gente pudesse entender bem, seria alguma coisa profundamente renovadora, libertadora, eu diria subversiva. Entender a mensagem do presépio. Veja só, o filho de Maria e de José, filho de Deus, que para nascer não encontra nenhum espaço na cidade, nenhuma porta se abre, e nasce numa estribaria. Foi a maneira que Deus encontrou para denunciar a condição de miséria, de exclusão em que tanta gente vive nesse mundo. Essa solidariedade radical de um filho de Deus que nasce na extrema pobreza deveria ajudar as pessoas a olharem ao seu redor, a verem como é que está a sociedade hoje, não é? Se a gente pudesse entender esse apelo que vem do presépio como uma provocação da parte de Deus para que a gente viva a solidariedade na sua radicalidade, na sua amplitude. Jesus não fez graça, não fez gracinha, como diz o povo. Ele assumiu a condição do mais pobre para começar a partir daí uma caminhada para um mundo diferente. E se ele nasce numa estribaria e morre entre dois marginais como se fosse o pior dos três, é a maneira como Deus entendeu que talvez pudesse sacudir os corações e fazer pensar que o mundo tem que ser diferente, né? Então, espírito natalino é entender esse chamado de Deus para a gente começar a caminhar para um mundo diferente. Está sempre recomeçando, porque os sistemas de opressão se sucedem, entendeu? Muda as técnicas, as maneiras de organizar a opressão, mas é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. O sistema capitalista neoliberal, na sua forma mais cruel, está acontecendo hoje, e o Papa Francisco vem nos alertando. Esse sistema não pode mais continuar. É um sistema que engana, que mente. Vivemos no reino da mentira, da ilusão, da enganação. Explora, né? Explora, suga e mata, em última análise. Isso é o que a gente está vivenciando hoje. E aqui no Brasil, de uma maneira enfática. Então, o espírito natalino, gente, é se dar conta de que isso não pode continuar. Que a gente tem que procurar uma outra maneira de organizar a vida da gente e sociedade, organizar o nosso país. A gente tem que afirmar que é possível um outro mundo. Foi por isso que Jesus veio, foi para isso que ele veio, e a gente está tentando encontrar o jeito, cada um tentar de encontrar o jeito de se comprometer com a construção do mundo diferente. Essa é a verdadeira caridade e o verdadeiro amor, né? Nós vamos ouvir o pastor Batista, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, pastor Quino Cerqueira. Ele atua em Areias, é biblista popular, e ele falou um pouco também sobre essa relação da caridade e com o problema da desigualdade social no Brasil. Bom dia, Paula. Bom dia a todas as pessoas que estão a ouvir o programa Fora da Curva.
Para mim é uma grandiosa alegria estar com vocês. Bem, falar do Brasil é trazer à memória a história de um povo que foi vitimado pela injustiça que resulta em desigualdade e em violência. Nesse contexto, nós nos perguntamos pelo papel das ações caridosas. E isso deve ser pensado nesse conjunto maior que requer de nós um olhar crítico. A caridade não pode ser vista como uma permanente ação, mas sim como um conjunto de meios pelos quais vamos ao encontro das pessoas mais carentes, a fim de pô-las de pé, a fim de dar condições a elas para que as mesmas recuperem as forças necessárias para uma articulação maior em vista da contestação, como também da transformação das estruturas sobre as quais está assentado o Brasil. Não devemos, de maneira alguma, sustentar este sistema com a máscara da caridade. Mas a caridade precisa ser feita como uma ação emergencial em vista do amparo das pessoas que estão marginalizadas. Todavia, isso não pode fazer-nos esquecer de que precisamos não apenas questionar as mazelas do sistema, mas precisamos pôr a descoberto que este sistema é essencialmente mau. Diante disso, a minha palavra é de chamada a que todos e todas nos irmanemos num projeto de amor, justiça e esperança para o Recife, para Pernambuco, para o Brasil, para o mundo. Que venha um tempo novo, no qual demos as mãos e caminhemos como irmãos e irmãs, pois o amor, e somente o amor, vale a pena. Um grande abraço, Paula, e a todos e todas que acompanham o programa Fora da Curva. Bom, esse foi o depoimento do pastor Quino Cerqueira, biblista popular, né? E é muito interessante, ele traz essa relação aí, portanto, né, de que a caridade ela é emergencial, mas ela não é suficiente, né, Gustavo? Sim, muito boa palavra do querido pastor Quino, e muito precisa nas coisas que ele fala. Em relação àquela questão da superficialidade, de você simplesmente colocar as coisas como se estivesse jogando fora, fazendo uma limpeza, né? E doando as coisas, e até mesmo a questão do perigo dos golpes, isso está ligado exatamente a esse modelo de caridade superficial. Se você, de fato, está mais preocupado em dizer que fez caridade, colocar uma foto no Facebook, ou aplacar o sentimento de culpa, na verdade não importa o que vai acontecer com aquilo que você está doando. E aí aparecem os golpistas que vão se aproveitar exatamente desse sentimento de culpa e sabe que você não está nem um pouco interessada com o resultado daquilo que você está fazendo, né? Ou simplesmente você faz aquela limpeza e faz de conta que aquilo ali é uma ajuda para outra pessoa, que na verdade é simplesmente uma forma de você se desfazer da velharia que está colocada ali. Então, isso é exatamente esse sentido superficial, que na verdade é uma suposta caridade, que é um problema psicológico de quem está fazendo, de se conformar e manter as coisas como estão. E se a gente toma esse sentido mais radical de que Quino falou e de que Padre Reginaldo falou, da noção de amor, né? Acho que a palavra amor, a palavra caridade está tão desgastada que é melhor retomar a palavra amor, que ela é mais forte, né? Então, o amor que a história do Natal, que o Evangelho, que João Batista nos falam, né? Não só eles, e a gente vai encontrar isso em outras religiões, em outras narrativas, na literatura, né? A gente tem várias formas de se apropriar e de se aproximar dessa perspectiva.
Mas essa ideia de um amor radicalidade é um amor que não permite que a gente fique no mesmo lugar. Né? Como diz São Paulo, mais uma vez, nos Romanos, né? É necessário não se conformar. Né? Então, se a sua religião ou se a sua prática de caridade é algo que serve para acalmar as coisas e para se conformar, isso é um sintoma muito forte de que, na verdade, isso é algo para você mesmo, né? E para manter uma certa aparência, mas que não tem nada a ver com o sentido de caridade que a mensagem radical de Jesus vai trazer e que a gente vai encontrar na noção de amor. O amor do qual o Evangelho fala é um amor que começa mexendo com a gente mesmo. Né? E, nesse sentido, eu diria que há alguns elementos que a gente pode chamar a atenção aí. Então, em primeiro lugar, o ouvir. Né? Então, se você, de fato, busca encontrar um sentido verdadeiro desse amor, dessa caridade que se importa, se identifica, que tem busca perceber o outro, a primeira coisa é ver o outro. Né? Então, observar a realidade, entender aquela realidade, se colocar no lugar do outro. Né? Em segundo lugar, na medida que você faz isso, se dispor a se transformar e a se mudar. Né? Então, à medida em que a gente percebe a realidade do outro, a gente fura a bolha em que a gente vive, a gente sai do lugar onde a gente está e a gente começa um processo de transformação. Né? A gente não consegue mais passar ao largo daquele que está ferido no caminho, quer seja no caminho de Jerusalém, como o samaritano, quer seja nos caminhos do Recife, né? E tem um monte de gente ao nosso lado, e simplesmente ignorar aquela realidade. Aquilo incomoda, aquilo dói, né? A noção aí de compaixão, de sentir a mesma dor. E aquilo revolta, né? Aquilo ali nos faz perceber que as coisas não podem continuar como são. Né? E aí a gente começa a se perguntar o que é necessário fazer para mudar essa realidade. Né? Então, aí a gente tem um sentido radical da palavra amor e da palavra caridade. É muito interessante, porque isso põe a pessoa em ação, né? Diferentemente dessa caridade distorcida, que põe a pessoa em acomodação. Exatamente. Né? E também, diferentemente das políticas públicas, as políticas públicas são, vamos dizer, horizontais, né? Para todos. E a caridade também é uma atitude vertical, pontual, né? Enfim, limitada. Né? Limitada às possibilidades de cada um ou de cada grupo. Sim. Né? Tem um depoimento aqui, um pedido, Padre Reginaldo, de João Batista de Lima, dizendo que está em Gravatá, que o programa está ótimo e pedindo mais citação de Dom Helder. Então, a gente está finalizando o programa. Eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte a contribuição de Dom Helder justamente pelo combate, né, a essa desigualdade social, ou seja, em luta pela justiça social. Dom Helder teve uma primeira grande experiência no Rio de Janeiro, né? Aquela campanha para a construção de moradias populares, a Cruzada São Sebastião, o Banco da Providência, eram maneiras de ajudar as pessoas, tanto os pobres, os empobrecidos, quanto também os ricos, os empresários, os governantes, a se encontrarem justamente percebendo as realidades, analisando os problemas e procurando soluções estruturais, permanentes, né? Foi, sobretudo, a questão da moradia, foi o forte de Dom Helder lá no Rio de Janeiro. Aqui, no Recife, ele lançou a Operação Esperança, por exemplo. Eram várias ações no sentido das políticas públicas, ou para conseguir que, em convênio com os órgãos de governo, em nível de estado ou de município, acontecessem ações que realmente resolvessem de maneira estrutural
certos problemas da população, né? Ou que, através de ajudas que pudessem vir de entidades do estrangeiro ou do país mesmo, se organizassem ações que pudessem permitir que as pessoas do campo pudessem ter terra para trabalhar, se organizassem em cooperativas, ou as pessoas da cidade se organizassem em associações de moradores, onde se buscasse de maneira organizada e coletiva, na medida do possível, em diálogo com os poderes públicos, mas sem esperar somente que eles se dispusessem um dia a fazer o que deviam ter feito sempre, né? E aí também nós chegamos até o grito dos excluídos, onde isso vem também desses tempos de uma igreja mais comprometida com os problemas do povo, que foi a igreja das comunidades eclesiais de base, a igreja das pastorais sociais, em que Dom Helder teve um papel importantíssimo, né? Se tratava justamente disso, de ajudar as pessoas a ter uma consciência, a se politizarem, a exercerem sua cidadania, a lutarem pelos seus direitos. Essa é a maneira como a coisa precisa de caminhar, né? E o Natal poderia ser um despertar para isso. Eu agradeço ao escritor, mestre em Teologia e História, Padre Reginaldo Veloso. Muito obrigada pela contribuição, Padre Reginaldo, com o nosso programa. Gustavo, para terminar, também queria que você desse uma palavrinha final. Quer dizer, é preciso superar essa visão da caridade, né, como uma questão pontual, e pensar numa caridade mais ampla, ou radical, ou original, relacionada às políticas públicas, não é? Sim, sem dúvida. Essa lembrança de Dom Helder é muito importante para trazer essa dimensão. Acho que uma das grandes legados de Dom Helder é essa dimensão da liderança na construção de lideranças e na construção de comunidade. Acho que é importante a gente terminar essa conversa hoje com essa nota de dizer assim, esse sentido do amor radical e do amor transformador representado no Natal, ele não está perdido, apesar dos tempos cinzentos em que tanta gente se levanta explicitamente contra qualquer identificação com o outro, pelo contrário, defendendo o direito de oprimir, excluir, violentar, matar, né? E isso é feito hoje explicitamente por grupos sociais amplos. É necessário retomar a esperança e perceber que desde Dom Helder, mas depois de Dom Helder, outras pessoas e outros grupos continuam se levantando. Esse legado, uma das palavras mais marcantes de Dom Helder, né, um dos pedidos que ele faz é não deixe a profecia cair, né? Então, a profecia, eu diria, nunca cai, né? Essa profecia de que não dá para se conformar com a injustiça, com a desigualdade, com a miséria, com a opressão, é uma profecia que de geração em geração tem sido levada e levantada por novas lideranças, novos grupos, novas comunidades, e tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Então, quem se é capaz de ver, de se incomodar, de se identificar e que busca se transformar, vai descobrir que não dá para fazer nada sozinho. É necessário agir coletivamente. E aí tem muita gente como Padre Reginaldo, como gente ainda nas comunidades de base, e nas igrejas, mesmo nas igrejas evangélicas, como Pastor Quino, como pessoal da Aliança de Batistas, como tanta gente boa nas religiões de matriz africana, em grupos laicos, muita gente que se mobiliza e luta de fato por um processo de transformação, né? Inclusive tentando limitar e resistir ao processo de perda de direitos que aumenta a pobreza e a miséria e reverter esse processo. Sim. Então, é necessário reforçar esses grupos, é necessário agir coletivamente, porque é isso.
para de fato você praticar socorrer caridade, e praticar a caridade, é necessário mudar as estruturas culturais, sociais e as próprias políticas públicas. Muito obrigada, professor Gustavo Gilson de Oliveira, professor do Centro de Educação e também deão da Catedral Anglicana do Bom Samaritano. Muito obrigada pela colaboração. A gente, então, vai finalizando o programa com essa boa reflexão. A gente deixa essa tarde de hoje. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.